Por que tá todo mundo desistindo das escolas e das faculdades? Será que é tudo culpa dos professores? Do sistema de modelo de ensino que é atrasado? E, por consequência, a gente tem que estudar várias disciplinas inúteis que não vão servir de absolutamente nada para a nossa vida? E você já parou para pensar como seriam essas horas inúteis se fossem transformadas em horas que você tivesse aprendido algo bom, tipo um hábito, ou realmente ter estudado algo que é aplicado na prática, na vida real? Porque eu acho que o estudante já saturou de ter que decorar para passar em apenas uma prova. E é isso, conteúdo some depois de um tempo. Por isso que eu defendo a educação financeira nas escolas, seria algo realmente útil para os estudantes que iriam ter noção como funciona o mundo real. A gente sai da escola e a gente não sabe sobre direito, impostos, taxas, juros, cartão de crédito. E são coisas básicas que a gente vai aprender na marra. É tão nítido isso que, se você perguntar para a maioria das pessoas se poupança vale a pena, a poupança tradicional eu falo, a maioria vai dizer que sim. Só que aí eles ignoram o fator inflação, em que no estado atual, a inflação ela supera a poupança tradicional. Ou seja, mesmo se você estiver poupando, você vai estar perdendo dinheiro ao passar do tempo. Se você colocasse, por exemplo, em uma renda fixa, renderia muito mais do que numa poupança. Mas, parando para pensar, é realmente difícil ver educação financeira nas escolas, porque se até o básico, que são as disciplinas tradicionais, elas não são transmitidas de uma forma tão interessante e útil, imagina a educação financeira, que é um tema mais complexo. Muito louco pensar que a invasão escolar e universitária desse sistema educacional, em geral, é extremamente alta. E a cada ano parece que aumenta. Na verdade, não parece. É um fato. No primeiro período da minha universidade, eu fiz alguns trabalhos sobre evasão e eu percebi como só piorou depois da pandemia. Cursos em que a evasão está em 80%, 90%. Ou seja, imagine uma sala com 10 pessoas que entraram no curso. 9 vão desistir e apenas um vai concluir. É estranho à primeira vista, mas é algo que não é só de um único curso, sim de vários cursos. E aí você se questiona se o curso devia existir com uma evasão tão alta. Muitos vão defender, falando que se o curso não existir, o Estado não vai estar estimulando a educação. Só que aí, se a gente for mais a fundo, o negócio vai ficando mais bizarro nos dados. Porque eu não sei se você sabe, mas em determinados tipos de cursos, pela evasão atual, não compensa o Estado desembolsar tanto. E isso é algo muito interessante que não é passado nem noticiado de forma mais destacada. Tem cursos que, por exemplo, eu não vou citar o nome, mas para o Estado financiar, para a população financiar esse curso, um diploma de um aluno custa aproximadamente R$1 milhão. E aí, se você calcular toda a trajetória do aluno, considerando ele já terminado, né, vai ter a graduação, vai ter o diploma, a sociedade financiou R$1 milhão para ele se formar, e ele teve todo o seu esforço, trabalho, dedicação. E quando ele vai para o mercado de trabalho, esse 1 milhão que a população financiou, ele na vida toda dele talvez não alcance esse 1 milhão, trabalhando de acordo com o curso que ele se graduou. E isso sem contar das pessoas que acabam nem atuando na área de graduação no mercado de trabalho. Ou seja, era melhor o governo dar 1 milhão direto para a pessoa, que a sociedade está bancando, do que a pessoa ter que trabalhar a vida toda, não vai ter esse 1 milhão, que a sociedade bancou, a pessoa não vai estar feliz. Ou seja, a sociedade se sacrifica com um custo enorme, não fica satisfeita. O estudante que se gradua e olha para o mercado de trabalho, vê os salários, não fica satisfeito também. E o governo ainda fica com um déficit muito alto. Mas isso é só por causa da evasão. Esse valor que eu dei, por exemplo, que tem cursos sim que um diploma por aluno custa 1 milhão, é porque nesses cursos a evasão é mais alta ainda, beira 90%, 95%. E aí se você for na fórmula da evasão, que calcula a quantidade de pessoas que entraram, que são os ingressantes, dividido pela quantidade de pessoas que concluíram, você converte numa fórmula gerada para dinheiro, você percebe que o governo é falho nesse quesito de gestão financeira. E você sente que tem alguma coisa errada, porque ninguém está ganhando com isso de fato. Vamos analisar mais a fundo por que a evasão é alta. Pelo menos na universidade em que eu estudo, do primeiro período eu vi logo de cara que tinham professores bons e ruins, que na época o método era o EAD, já que a gente estava em pandemia, né? E não tinha o que fazer, não dava para ter aula presencial naquele momento. Tinham muitos professores aprendendo a ensinar com a internet. Enfim, quando chegou na aula presencial, eu percebi que realmente tem professor que é muito ruim, em que não tô falando do cara só não buscar se atualizar e dar a mesma aula, sei lá, de 50 anos atrás. O problema disso, tem uns que fazem sua vida um inferno. Faz uma prova difícil de propósito só para turma inteira reprovar. Foi o caso de uma turma minha que um professor de cálculo 2, ele botou uma prova quase impossível de se resolver. Ele ensinava da maneira mais superficial possível e ele meio que manipulava os alunos no sentido de
olha gente, vai cair assunto X na prova. Naquele caso ele falou que era limite. E aí, obviamente, eu e o resto da turma a gente estudou para quando chegar na prova não cair esse assunto. Isso chega até a ser cômico, né? E aí o resultado foi óbvio, a turma inteira reprovou, literalmente. No começo da turma eram aproximadamente 60, 70 alunos, mais da metade trancou. Do resto que ficaram, que eram mais ou menos uns 15 alunos, de 60, né? Os 15 reprovaram, eu me incluo. Aí fica o questionamento se em quem culpar, se é o aluno de fato, se é algo exclusivamente do professor. Nesse caso em particular, eu creio que foi sim do professor, porque agora finalmente eu passei em cálculo 2. Foi com outro professor muito melhor, que realmente queria ensinar. Precisava fazer uma prova extremamente difícil para dizer que o cara realmente domina do assunto. Não precisa enganar os alunos no sentido de, gente, vai cair assunto X, realmente cai o assunto X, sabe? E eu acho que esses tipos de professores, eles não estimulam a educação. Os professores que buscam dificultar ao máximo a vida do aluno, de propósito. E com isso a evasão, pelo menos nas universidades, aumenta muito. E eu creio que sim, nas escolas também ocorre. Quando você pega um professor que desestimula. Eu vejo a maioria dos estudantes, somente na escola, né? Onde a galera fica mais insatisfeita. Porque o que ela estuda, ela não vê a aplicabilidade na vida real. E hoje eu na universidade, eu lembro das disciplinas que eu estudei no ensino médio, no ensino fundamental. Muito conteúdo que realmente não mudou em absolutamente nada na minha vida. Eu só estudei para passar naquela prova. E aí é o famoso, o aluno finge que estuda, o professor finge que dá aula. Todo mundo finge que tá tudo bem. E eu fico impressionado como isso é normalizado nesse sistema atual. Claro, existem vários professores bons que estimulam o aluno, tanto na escola quanto na universidade. E é graças a eles que a evasão até reduz. Mas os que não se importam se o conhecimento vai ser passado ou não, esses aumentam a evasão significativamente.